Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Neste dia, meus irmãos, peçamos ao Espírito Santo a graça, para que o nosso coração, cheio do Espírito Santo, possa mergulhar naquilo que Deus tem para falar conosco nesse dia. Nós que temos caminhado aí nas pequenas cartas paulinas, nós entramos hoje então na carta a Filemon. Na carta a Filemon, e nós veremos que ela é bem pequenininha, né? Na verdade é um bilhete, tem um capítulo só, então ela é composta somente de versículos, bem pequenininha, mas de grande significado. Então peçamos ao Espírito Santo a graça de mergulharmos o nosso coração nesse dia, nessa carta a Filemon, para que Deus possa falar ao nosso coração aquilo que Ele deseja, para que o Espírito Santo possa colocar em nós, depositar em nós aquilo que é necessário nesse dia. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Então toma comigo aí a Bíblia, né, para a gente poder acompanhar juntos. Nós vamos ler tudo hoje, né? Vamos ler juntos, porque é bem pequenininho, né? É um bilhete. Algo de 25 versículos só, um único capítulo de 25 versículos, então a gente consegue ler junto no vídeo. Então vamos juntos. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e seu irmão Timóteo, a Filemon, nosso muito amado colaborador. A Ápia, nossa irmã, a Arquipo, nosso companheiro de armas, e a igreja que se reúne em tua casa. A vós, graça e paz, da parte de Deus nosso Pai e da parte do Senhor Jesus Cristo. Então a gente vai ver que aqui na saudação inicial de Paulo, ele já diz que é uma carta endereçada a uma pessoa. Não como foi a Timóteo, como foi a Tito, as cartas pastorais, porque eles eram bispos. Filemon não era bispo, mas uma igreja se reunia na casa dele. O que quer dizer isso, né? Naquela época nós não tínhamos, né? A igreja nascente não tinha os templos como nós temos hoje, os templos católicos, né? Isso não acontecia lá naquela época. Então, o que acontecia? O que era comum entre eles? Era comum entre eles se reunirem nas casas. Então, havia ali a reunião da igreja nas casas. E na casa de Filemon havia essa reunião da igreja. Ali era um lugar que acabava que a casa das pessoas se tornava um templo, né? E a gente viveu tanto isso agora na pandemia, onde nossa casa teve que se tornar um templo. Não como naquele tempo, porque todo mundo fazia aglomeração na casa, né? As pessoas iam para casa ali para celebrar já a Eucaristia, iam ali para escutar a palavra de Deus, iam para orar juntos, né? E agora, nesse tempo de pandemia, a gente viu também que a nossa casa, sobretudo quando as igrejas estavam fechadas, elas se tornaram como que um templo mesmo, né? Com as igrejas fechadas, a gente trouxe de uma forma mais especial para dentro da nossa casa a realidade, né, da oração, a realidade da busca de Deus, até mesmo essa realidade do culto, né? Então, é por isso que Paulo está dizendo aqui que ele aqui também faz, junto com Timóteo, né, ele coloca o nome de Timóteo aí na saudação, ele vai saudar Filemon e ele cita aqui Ápia e Arquipo, que provavelmente eram parentes de Filemon. Provavelmente ele estava saudando ali a família de Filemon, né, que morava com ele na casa. E quando Paulo diz nas saudações dele, graça e paz, graça era uma saudação grega, né? Os gregos costumavam se saudar com essa saudação, pedindo graça, né? E os judeus tinham essa saudação que pedia paz, né? O shalom dos judeus, né? Então, toda a saudação ele traz isso, essa saudação grega e a saudação
judaica. Por quê? Porque ele estava evangelizando os pagãos, né? E de uma forma especial ali dentro da realidade grega. Então por isso que ele fala graça e paz, trazendo essas duas perspectivas. Mas vamos continuar então na carta. Não cesso de dar graças a meu Deus e lembrar-me de ti nas minhas orações. Ao receber notícias da tua caridade e da fé que tens no Senhor Jesus, e para com todos os santos, para que essa tua fé que compartilhas conosco seja atuante e faça conhecer todo o bem que se realiza entre nós por causa de Cristo. Tua caridade me trouxe grande alegria e conforto, porque os corações dos santos encontraram alívio por teu intermédio, irmão. Então a gente vai vendo assim, uma carta muito particular, né? Aqui ele chama Filemon de irmão, ele vai falando da alegria, né, que a caridade de Filemon trouxe ao coração dele, porque Filemon estava confortando ali o coração dos cristãos, da igreja nascente, né? Ele era uma pessoa caridosa, uma pessoa que se aproximava dos irmãos, que ajudava os irmãos. E ele continua no versículo 8, que é o objetivo então dessa carta. Por esse motivo, se bem que eu tenha plena autoridade em Cristo para prescrever-te o que é da tua obrigação, prefiro fazer apenas um apelo à tua caridade. Então, Paulo começa aqui a apelar a Filemon e não como apóstolo. Ele não utiliza aqui da sua autoridade de apóstolo, mas ele apela à caridade de Filemon. Então é uma carta que mostra muito o coração de Paulo, né? Eu, Paulo, idoso como estou e agora preso por Jesus Cristo. Então Paulo, que já estava velho, né? Ele já estava aqui preso em Roma, né? Numa das primeiras cadeias de Paulo em Roma. E então dentro dessa realidade é que ele escreve: venho suplicar-te em favor deste filho meu, que gerei na prisão, Onésimo. Então para que ele está escrevendo a Filemon? Para suplicar por Onésimo. Vamos entender quem é então. Ele poderá ter sido de pouca serventia para ti, mas agora será muito útil tanto a ti como a mim. Torno a enviá-lo para junto de ti, e é como se fora o meu próprio coração. Então Paulo está agora intercedendo em favor de Onésimo. Onésimo, ele era escravo de Filemon. Lembrando aqui que naquela época era algo completamente comum à realidade da escravidão. E até na história da igreja, né, e hoje em dia muitas pessoas ficam levantando a bandeira contra a igreja, falando assim que a igreja ela tinha os escravos como animais, que a igreja tinha os escravos como coisas. Isso não é verdade, viu, gente? Isso não é verdade, isso é para denegrir a imagem da igreja. Pode ter acontecido que no meio da igreja tenha alguém que tenha tratado os escravos assim, muito provavelmente. Mas a igreja em si não. Desde os seus primórdios, ela vê os escravos como filhos de Deus, assim como qualquer outro. Desde o início isso foi claro. Aqui no caso de Onésimo, ele não deixou de ser escravo, mas Paulo pede uma nova perspectiva, um novo olhar de Filemon para aquele escravo. E a gente vai ver como ele faz isso com tanto amor em relação à figura de Onésimo, que tinha sido escravo, que roubou Filemon e fugiu. Então ele era um escravo fugitivo, que tinha lesado o seu senhor. Mas ele então se converte ao cristianismo, tendo encontrado Paulo em Roma. Presta atenção que Paulo vai dizer. Recebe, então ele pede, torna a enviá-lo junto de ti, como se for o meu próprio coração. Então olha o sentimento que Paulo coloca em relação a esse retorno de Onésimo a Filemon. Quisera conservá-la comigo, para que em teu nome ele continuasse a assistir-me nessa prisão pelo Evangelho. Mas sem teu consentimento nada quis resolver, para que tenhas ocasião de praticar o bem em meu favor, não por imposição, mas de livre vontade. Se ele se apartou de ti por algum tempo, foi sem dúvida para que o pudesse reaver para sempre. Agora, já não como escravo, mas bem mais do que escravo, como um irmão caríssimo, meu e sobretudo teu,
tanto por interesses temporais como no Senhor. Então, Onésimo, que volta a Filémon e vai servir na casa de Filémon, não mais por coação, não mais por imposição, mas na liberdade do Senhor agora e na caridade, sobretudo, ele volta para servir. Então Onésimo não vai mais roubar de Filémon, Onésimo não vai mais viver como um escravo fugitivo, mas como um irmão amado que serve na sua liberdade, né? Paulo, em outras cartas, nós vimos isso, quando ele vai falar da relação entre servos e senhores, ele pede aos senhores que tratem bem os servos e pede aos servos que trabalhem para seus senhores, assim como para o Senhor Jesus, né? Então é nessa nova visão que Onésimo volta. Se ele se apartou de ti por algum tempo, foi sem dúvida para que pudesse reaver. Então, como não mais por escravo, mas como caríssimo irmão. Portanto, se me tens por amigo, recebe-o como a mim. Nossa, aí não tinha nem como Filémon negar, né? Filémon que já era convertido, Filémon que já tinha uma igreja se reunindo na sua casa, os irmãos de fé já se reuniam na sua casa, Filémon que tinha grande caridade para com os cristãos, recebe Onésimo agora como um cristão convertido, e não somente como isso, Paulo diz, recebe-o como a mim. Paulo tinha grande prestígio diante de todas aquelas igrejas, e ele tinha grande prestígio diante de Filémon, e ele diz a Filémon, recebe agora Onésimo como a mim, não é? Se ele te causou qualquer prejuízo ou está te devendo alguma coisa, e Paulo sabia que ele devia, lança isso em minha conta. Quando Paulo diz isso, gente, é porque quando a gente comete um pecado, quando a gente defrauda alguém ou quando a gente comete qualquer pecado que seja, nós devemos desfazer aquele erro, que a grande maioria dos nossos pecados lesou alguém de alguma forma. Os nossos pecados, eles causam prejuízos, sejam prejuízos materiais, como no caso de Onésimo, sejam prejuízos emocionais que a gente causa numa outra pessoa, a gente acaba lesando a outra pessoa, lesando muitas vezes os sentimentos da outra pessoa, lesando os direitos da outra pessoa, era um direito adquirido, a gente lesa essa pessoa, a gente lesa as pessoas com palavras, a gente lesa as pessoas até mesmo com os nossos pensamentos, a gente está lesando algo que não poderia ter sido lesado, né, no outro. A gente lesa o outro com a nossa omissão, a gente deixa de ajudar, a gente deixa de estender a mão, a gente deixa de falar aquela palavra que era necessária, né? E a gente lesa muitíssimas vezes o outro pelas nossas atitudes. Os nossos atos são capazes de lesar o nosso irmão. E quando a gente não desfaz aquilo de errado que a gente fez, quando a gente não repara aquele erro, a gente tem inclusive penas desses pecados que nós teremos que nos purificar delas no purgatório, quando a gente não faz aqui na Terra. Por isso que existe, por exemplo, a indulgência plenária. A indulgência plenária, ela diz respeito a essas penas temporais. Por quê? Porque aquilo que eu fiz precisa ser desfeito. Por isso que o padre, quando a gente vai confessar, se a gente ofendeu alguém, ele diz que a gente procure essa pessoa e peça perdão, muitas vezes, não é assim? Se a gente defraudou alguém, tirou alguma coisa, que a gente deu um jeito de devolver aquilo, né? Então, tantas outras coisas. Então, é necessário. Só que existem pecados que a gente nem consegue fazer isso, né? Então, por isso que nós temos que viver nessa vida reparando através da penitência, através do jejum e, sobretudo, acima de todas essas coisas, através da caridade. Porque a palavra de Deus diz que a caridade, ela apaga uma multidão de pecados. Aquilo que a gente não consegue mais, não tem mais controle de reparar na nossa vida, nós precisamos reparar de alguma forma. E que seja pela caridade. Aquilo que na sua história você não tem mais como reparar, repare de alguma forma. Busque de alguma forma reparar. E busquemos também a indulgência plenária, né? Lembrando que nesse ano de São José a gente tem novas formas, por causa do ano de São José, de reparar os nossos pecados e recebermos também a indulgência plenária. Mas reparemos também em relação ao cultivo, né, do amor autêntico e verdadeiro, do amor evangélico, do amor entranhado de Jesus Cristo, que nós saibamos reparar os nossos pecados
com aqueles que estão ao nosso redor, com aqueles que nos são mais próximos e também com todos os homens, né? Com todas as criaturas que necessitam, sobretudo os pobres, sobretudo aqueles que são marginalizados. Paulo poderia aqui estar exaltando Filémon, mas Paulo aqui apela à caridade de Filémon e exalta Onésimo, um escravo, né? Esse é o papel da igreja, é o nosso papel. Então Paulo continua dizendo, Paulo escreve de próprio punho, eu pagarei. Então Paulo fala assim, ó, pode colocar na minha conta que eu vou pagar o que ele defraudou você. Para não te dizer que tu mesmo te deves inteiramente a mim. Aí Paulo também vem fazer esse outro apelo a Filémon. Olha, Filémon, se você for pensar bem, né, Paulo sutilmente ele diz isso. Se você for pensar bem, eu não te devo nada, porque você deve a sua salvação a mim. Porque Jesus Cristo que eu preguei chegou até você. Então você se deve inteiramente a mim, né? Olha só como Paulo também é esperto, né? Numa santa esperteza. Sim, irmão, quisera eu receber de ti esta alegria no Senhor. Dá esta alegria ao meu coração em Cristo. Eu te escrevi certo de que me atenderás e sabendo que farás ainda mais do que eu estou pedindo. Né? Paulo sabia que Filémon era um bom homem e que Filémon faria mais do que ele estava pedindo. E é interessante que lendo aqui, né, na Bíblia Ave Maria, essa Bíblia de estudo, vem falar aqui que os estudiosos, muitos dos estudiosos sustentam, né, que provavelmente Onésimo chegou a se tornar bispo. Olha que coisa, né? Onésimo, um escravo, chegou a se tornar bispo da igreja. E esse John Knox, não sei falar direito o nome dele não, ele supõe que o discípulo Onésimo reuniu em Éfeso as cartas do apóstolo Paulo, formando assim o cânon paulino. Então quem foi responsável por reunir essas cartas de Paulo e formar o cânon paulino, essas cartas de São Paulo que entraram para a Bíblia, muito provavelmente teria sido o próprio Onésimo, que era um antigo escravo que se tornou bispo em Éfeso. Então existia um bispo em Éfeso que se chamava Onésimo e que a tradição vem dizer que provavelmente esse Onésimo, bispo de Éfeso naquela época, foi esse Onésimo, por volta dos anos 60, 70, esse Onésimo que era o escravo de Filémon, que está falando aqui na carta. Eu achei esse dado muito interessante, achei muito legal. Então vamos ver aqui. Perdi a carta, gente. Onde está? Onde está? Filémon. Achei. Aí ele vai para saudações finais, para encerrar então a carta. Ao mesmo tempo, prepara-me pousada, porque espero pelas vossas orações ser-vos restituído em breve. Enviam-te saudações, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Então Paulo, ele acreditava que dentro ainda daquelas primeiras prisões ali em Roma, ele ainda poderia alcançar uma liberdade e voltar a ver Filémon. Isso não aconteceu. Paulo foi de cadeia em cadeia até ser decapitado, né? Mas ele ainda tinha, né? Por isso que ele fala, prepara-me pousada, porque eu espero pelas vossas orações ser restituído em breve, né? E depois ele vai falar das saudações, tomando aquilo que a gente já viu nas cartas anteriores, né? Ele vai citar os mesmos nomes, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus colaboradores. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o vosso espírito. Que o Senhor nos ajude a viver com aquilo que é o teor dessa carta, né? Que o Senhor nos ajude a viver uns com os outros, não nos considerando senhores uns dos outros, e que o Senhor nos ensine a viver a verdadeira caridade, que o Senhor nos ensine a nos aproximarmos do outro, não como quem é maior do que o outro, mas como quem é um irmão em Cristo. Como tantas vezes Paulo vai exortando nas suas cartas, né? Que nós nos aproximemos dos homens e mulheres do nosso tempo com essa caridade, mesmo que eles sejam os mais desprezados da sociedade, que nós não nos aproximemos deles como quem está olhando, né, de cima, mas como quem se abaixa
como quem vai lá, muitas vezes no fundo do poço, junto com o outro, para resgatar o outro, né? Que a gente tenha a graça de verdadeiramente vivermos assim na nossa igreja, na nossa comunidade paroquial. Aqui uma igreja se reunia na casa de Filemon, né? Eu penso a alegria com que então Filemon recebe Onésimo, Paulo que manda essa carta e depois envia Onésimo, né? Eu penso a alegria com que ele recebeu, aquele recém-convertido que tinha sido seu escravo, a caridade que reinava ali no meio das igrejas nascentes, né? O amor que reinava no coração de tantos. Que esse seja o amor que nos anime na igreja, que não seja, a igreja não seja lugar de disputas entre nós, que a igreja não seja lugar de nos alfinetarmos, mas de uma caridade perfeita, de uma caridade autêntica, né? Que nós não sejamos fingidos entre nós dentro da igreja, que nós não sejamos anticristãos dentro da igreja de Cristo. Que o Senhor nos ajude e que a Virgem Maria ela interceda por cada um de nós nesse momento. Nós pedimos a poderosa intercessão da Virgem Maria para que nós sejamos como Filemon, como Onésimo, como Paulo, que nós sejamos como a igreja primitiva, como a igreja nascente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.